Hey people, Gossip John aqui. Este aqui é o meu canal Sincerateca, mas esse vídeo está sendo retirado de uma live que eu tô fazendo na Roxinha para discussão de O Retrato de Dorian Gray, o primeiro livro da LC do Gossip de 2023. Inclusive, no final da live eu já confirmo o próximo livro da LC do Gossip. E vocês já vão saber em primeira mão qual o próximo livro a gente vai ler juntos e discutir em breve. Bom, O Retrato de Dorian Gray é um livro publicado inicialmente em uma revista com aqueles capítulos, daquela forma de vários clássicos que iam sendo publicados. Inclusive isso aconteceu muito aqui no Brasil, com vários clássicos sendo publicados capítulos aos pouquinhos. Isso aconteceu com o Retrato de Dorian Gray, antes ele virar realmente um compilado, um livro de verdade. E em publicação, ele foi passando por diversas divisões, teve partes suprimidas, teve partes acrescentadas, inclusive pelo próprio autor. Algumas o autor mesmo acrescentou e retirou, outras por conta de editores. E eu tô com uma das edições aqui que tem uma quantidade de cortes bem menor do que aquelas que vocês têm em mãos normalmente, que é aquela mais clássica de 20 capítulos. Nessa edição eu só tenho 13 capítulos, tenho várias notas de algumas partes que foram acrescentadas em edições não anteriores, ulteriores, edições que vieram depois, coisas que tiveram que ser revisadas, e uma introdução enorme comentando um pouco sobre a vida do Oscar Wilde, como esse livro impactou a vida dele, como esse livro foi usado inclusive no próprio julgamento dele, porque a lenda foi presa por alguns atos e julgada, e durante o julgamento o advogado de acusação deu uma lida em alguns trechos do livro que apontavam para práticas de relações homoafetivas, que era crime ali na era vitoriana. Então, primeiro, antes de a gente começar a conversar sobre alguns pontos, eu quero saber qual é a edição que vocês leram. Vocês leram essa edição aqui que eu tô, da Biblioteca Azul? Vocês leram a edição de 20 capítulos que é publicada por várias editoras, né? Porque já é domínio público. Tem Companhia das Letras, tem na Penguin, né? Tem aquela... Como é que é o nome daquela editora? Nova Fronteira. Enfim, várias editoras já publicaram o Retrato de Dorian Gray na edição de 20 capítulos. A Paula leu nessa edição. Ai, legal. A Thaline já leu todas as edições possíveis. Tudo culpa do boy lixo do Boss. Ele não tinha esse direito, bicho. Não tinha. Vamos Vou reservar o tempo pra falar mal do Boss, por favor. Ah, Thaline. Ele é muito artista. Eu nem lhe daria Gray. Eu fiquei passada e chocada com esse livro. Enfim, gente, eu sei que muitos leram nessa edição. O Carlos, que não tá assistindo a live agora, mas eu sei que ele provavelmente vai assistir depois, quando for lá pro YouTube, tava lendo naquela edição da Penguin, que é a edição com 20 capítulos. Eu vou começar então já expondo uma questão. Eu tinha muito receio de ler essa edição aqui, e eu também não sabia se eu recomendaria ela para uma primeira leitura. Porque como eu sabia que era uma edição um pouco diferente da de 20 capítulos que fez eu me apaixonar pela história, eu tinha medo dela ser um pouco mais truncada, do texto não ser tão fluido, da história não ser, sabe, tão bem amarrada, de faltar algo. Eu não sei porque eu tinha essa sensação estranha, porque nem deveria ter, né? Porque inicialmente foi um livro completinho. O Oscar escreveu tudo direitinho, capítulo por capítulo, foi publicado lá na revista, teve ali as suas edições por parte do pessoal da revista que publicava, mas era uma ideia amarradinha, mas eu tinha a impressão que não era a mesma coisa que ler os 20 capítulos. Eu achava que você tinha que ler primeiro a edição censurada para depois se aventurar nessa aqui. E aí, lendo toda essa edição, eu desfiz completamente essa minha impressão. Eu acho que dá pra você ler o Retrato de Dorian Gray por essa aqui e se apaixonar da mesma forma. Inclusive, eu acho que ela até flui muito bem, né? São menos capítulos. Tem um capítulo específico aqui que eu não gostei, que é o capítulo que eu tive mais dificuldade pra terminar de ler, que é inclusive um capítulo que ele vai referenciar muito aquele livro amarelo, que teve um impacto na vida do próprio Oscar, que ele coloca aqui como um presente que o Henry dá pro Dorian. É um capítulo um pouco mais fandonho, assim, porque ele vai falar sobre várias coisas que o Dorian ficou viciado, desde joias até tapeçarias, como ele se conectava com o protagonista do livro amarelo. Então essa parte foi mais chata, confesso. É esse capítulo, assim, que eu pensei, meu Deus, eu queria que esse aqui tivesse sido cortado mesmo.
Mas de resto, achei ótimo, sabe? Tem umas diferençazinhas, tem uma parte específica de um personagem que meio que quer vingar a morte da Sylvie, né? No livro de 20 capítulos, eu esqueci mais ou menos quem é ele. É no marinheiro, uma coisa assim do tipo. Faz tempo que eu li. E ele não existe aqui, mas não fez falta nenhuma. Eu acho que o livro, como tá aqui, né, termina muito bem conectado. Gosto muito do final. Do próprio final do Dória. É o irmão dela, né? Isso que ele fica revoltado. Não existe aqui e não fez falta, sabe? Ele deu uma enchida de linguiça no outro. Mas aqui não senti tanta falta dele. Acho que tudo ficou amarradinho, então, no ponto. Então, uma das coisas que eu gostaria de comentar é isso, que eu tinha um certo receio dessa edição, e eu percebi que é uma edição ótima. Então, eu recomendo sim, inclusive, para quem não chegou a ler de 20 capítulos, a ler essa aqui. A coisa de ler primeiro assim, é só porque eu acho que você aproveita as notas melhor assim, mas pelo texto, a diferença é muito pouca. Eu tinha, inclusive, até essa questão do texto. É claro que algumas das partes que eu até separei pra ler aqui, pra era vitoriana, realmente, né, gente, um escândalo. Então, pra gente pode até parecer bobo, né? Tipo, gente, mas não rolou nada. Um cara seguiu ele, nossa, um amor além de amigo. Pra gente é tudo tão. Mas pra aquela época geraria um grande escândalo, como gerou. Mas eu também tinha essa impressão de que nessa edição que era cortada era tudo explícito, assim, num grau muito elevado. E não, assim como na edição que tem a sua censura, é tudo muito no subentendido, o autor fazendo, principalmente através do Henry ali, nas conversas do Henry e do Dória, tá muito nas entrelinhas, que às vezes nem você sabe, gente, o que ele realmente fez e o que ele não fez, sabe? Então, mesmo a edição sem boa parte dos cortes, ela não é tão explícita. Tem, claro, alguns capítulos alguns trechos que fica óbvio o que tá acontecendo ali, e realmente não dá pra dizer, não era isso que eu tava tentando dizer. Mas também nem era da maneira que eu imaginava inicialmente, antes de ter contato com essa. É, ainda mais. Peraí. Eu não sinto falta de quase nada da edição de 13 capítulos. Ainda mais que usaram a edição de 20 capítulos. Tudo que tinha mesmo declarando tudo antes tinha que ser cortado. Ai, gente, mas o mesmo ele é tão. A gente vai falar sobre ele, gente. Ai, como a lenda idolatra. Como a lenda idolatra. Quer dizer, idolatrava, né? O Dória. O Dória já não era tão legal. Ele inflando aquele ego era o castigo do monstro. Muito legal ver essas partes que foram cortadas. O mais legal dessa edição tem essas notas aqui enormes. Eu confesso que essas notas aqui de lado, falando um pouco sobre a edição, antes de a gente entrar na história em si. Essas notas aqui de lado, elas são assim, legais em alguns momentos e chatas em outros, porque alguns não acrescentam nada, sabe? A gente vê aqui um númerozinho, vai ler a nota, e é só falando de uma artista de fulano de tal, que era muito fluente na época, e blá 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 blá. Mas em outros momentos, elas acabam trazendo alguns pontos relevantes, como por exemplo, nos capítulos em que o Henry expõe sua opinião um tanto quanto contundente sobre casamento e mulheres, em uma dessas notas, acaba expondo como era, apesar do próprio Oscar ter algumas questões com o casamento, como ele era com a questão feminina e das mulheres. Ele explica um pouco do trabalho dele depois que entrou como tipo editor de uma revista, os artigos que ele selecionou, e como ele também se importava com essa causa feminina, e etc, etc, etc. Então, algumas acrescentavam e algumas outras, meu Deus do céu, eu tinha umas que eu nem lia. Quando eu via que a nota estava próxima de algum artista, de alguma música, de alguma coisa assim, tipo, nem vou ler, tenho certeza que não vai ter nada de relevante aqui. Mas em termos de nota, eu gostei muito da introdução. Eu acho que essa introdução tem que ser lida depois do livro. Primeiro porque ela entrega muita coisa do que acontece, e eu acho que ela faz mais sentido para quem já leu a história. Eu comecei por ela, mas eu já tinha lido Dorian Gray. Eu acho que para quem nunca leu, é melhor começar o livro em si e depois voltar na introdução para entender todo aquele contexto. Oscar Wilde se portava com a causa feminista, mas escreveu umas coisas machistas eventualmente. E principalmente que Dorian Gray, ele tem umas opiniões bem contundentes, assim, que a gente fala... Ei, silêncio, pelo amor de Deus. Deixa eu ver os comentários antes de a gente falar mais um pouco.
Fiquei esperando fogo no parquinho, não tive paciência de ficar lendo as notas. Só gosto de ler notas quando tô lendo livro de estudo. Coitado do Beijo, tem empatia. Já foi a pessoa que era apaixonada pela pessoa que queria pegar meus amigos. As notas ficaram com Deus. É meu pai a misoginia, marquei de amarelo. Teve uns trechos bem fortes nesse sentido. Então, começando, gente. O Retrato de Dorian Gray, né, todo mundo aqui leu, todo mundo sabe, conta a história de um rapaz muito bonito, um rapaz muito elegante, com uma beleza única, uma beleza que impactava a todos, e que tem um retrato pintado por um artista muito respeitado na época, que é do Basil. Quando ele entra em contato com aquele retrato finalizado e ele percebe o quanto aquele retrato é lindo, o quanto aquele retrato é maravilhoso e expõe ali o quanto ele é bonito realmente, e depois ele ter sido influenciado, né, por uma leve conversinha com o Henry, com o Harry, né, sobre essas questões da beleza em si. Ele tem aquele momento de prece dele, lá no fundo da alma, de desejar que, meu Deus, eu gostaria tanto de não envelhecer, de ficar assim pra sempre, e que este quadro envelhecesse no meu lugar, que ele, né, tivesse as marcas do tempo e dos meus pecados. E num passe de mágica, o desejo é realizado. Depois de algumas atitudes dele, ao se deparar com o retrato, ele percebe que o retrato foi alterado e que o retrato está envelhecendo no seu lugar e que o retrato está apodrecendo no seu lugar. Então a premissa do livro é bem básica, é essa, e a gente vai acompanhando ali esse envelhecer e apodrecer do Dorian através do retrato. Quanto mais o livro passa, mais transgressões digamos assim, ele comete, ele vai ficando cada vez mais frio, cada vez mais vil, e consequentemente o retrato dele vai apodrecendo. Ao ponto dele ter que esconder esse retrato, porque esse vira o maior segredo da vida dele. Se alguém ver esse retrato, vai entender toda a sistemática ali do que tá acontecendo e vai ser a perdição dele. Dória era um boy padrão, mas imaginei ele indo pra academia. Se existisse academia na época, certeza que ele iria. Bom, já pegando esse gancho, e falando do Dorian era um cara bonito. A gente sabe disso porque a gente tem um quadro pintado por ele, que todo mundo admira muito. A gente tem todos os personagens que têm contato com Dorian, falando sobre essa questão da aparência dele, de como ele é um homem bonito. E, sinceramente, pelo menos no início do livro, pra mim, parece que o Dorian, sabe, ele nem tem uma personalidade cativante, sabe? Não é como se ele fosse uma pessoa carismática, uma pessoa, sabe, meu Deus, que legal de conversar, essa pessoa que ela conecta a gente, ela faz que a gente fique vidrado nela, porque, sabe, ela é um acontecimento. Não, pra mim que fica óbvio que as pessoas gostam muito dele pelo simples fato dele ser bonito e ponto. Então, se ele é chato, vamos falar aqui do início do livro, ele é muito chato, ele é muito mimado, mas ele é muito bonito. Então todo mundo faz questão de dizer isso pra ele o tempo todo. E ele vai percebendo com o tempo que é isso. Basta ser o padrão que tá ótimo. O próprio Harry, em uma conversa com ele, fala sobre isso. Sobre como ele não tem que se esforçar pra nada. Ele já é bonito. Ele vai ter tudo que ele quiser, assim, na palma da mão, em um piscar de olhos. O tempo vai dar tudo que ele precisa. E isso só vai passar a partir do momento que ele envelhecer. Quando ele envelhecer, aí já era, né? Vai perder a belezinha dele, aí acabou as facilidades da vida. Mas enquanto ele for aquele jovem bonito bonito e atraente, todos farão tudo que ele quiser, ele vai conseguir tudo que ele quer. E é uma péssima ideia falar isso pra uma pessoa como Dória, né? Um ponto que eu queria falar já agora nesse início é sobre essa própria corrupção do Dorian. A gente vai vendo ao longo do livro que o Dorian ele vai tendo algumas atitudes, como por exemplo, o momento em que ele descarta a atriz por quem ele tinha se apaixonado, que estava completamente apaixonada por ele. Depois dela, né, representar muito mal sobre o palco, ele fica completamente revoltado, a humilha. Em seguida a gente tem a pobre coitada cometendo um ato horrível, né? Ela tira a própria vida. E a gente percebe como ele se importa pouco. E a gente fica durante o livro se perguntando: nossa, como ele ficou assim? O próprio se questiona. E quando ele conversa com o Basil fala sobre a influência do Harry. Eu não acho, gente, que o Harry, ele tenha... Claro, ele influenciou, mas ele não transformou o Dorian. Pra mim, o Dorian sempre foi aquilo ali. Ele também poderia muito bem ter se influenciado pelo Basil. Mas o que eu acho que o Harry fez, foi simplesmente aflorar
esse lado mais egoísta, esse lado mais hedonista, esse lado mais vaidoso do Dória. Ele só fez com que isso que estava no interior se aflorasse. Eu amo como o Dória fala sobre o livro que ele recebe do Henry, e depois fala, esse livro venenoso, ele acabou comigo, e blá 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 blá. Bom, até esse livro chegar, ele já tinha cometido as piores atrocidades. Então, assim, querido, você já era podre. O Harry só deu um empurrãozinho, assim, ó, pra você assumir essas coisas que existiam dentro de você. Esses sentimentos mais snobs da sua parte. Não é como se ele fosse um ser puro. Só quem enxergava ele como essa pureza toda, por conta até da própria beleza imaculada, era o Basil. O Basil enxergava toda essa inocência, um menino muito bom, um menino muito puro, e blá 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 blá. Tanto que ele se preocupou muito quando o Harry apareceu ali no estúdio e ele acabou conhecendo Dorian, porque ele sabe como o Harry é, quais são as opiniões do Harry, como a lenda realmente tem uma lábia, mas não importa a lábia. Se o Dorian realmente fosse uma pessoa mais pura, ele não teria se influenciado tanto assim pelo Harry. Ele teria escutado, se balançado, tudo bem. Mas nada que levasse ele a simplesmente ignorar o fato da pessoa que estava apaixonada por ele ter tomado um veneno e agir como se não fizesse diferença na vida dele. Então a minha opinião sobre Dorian é que, além de chato e muito snob, ele não foi totalmente influenciado pelo Henry, não. Ele já era aquilo ali, e aquele espírito só se aflorou quando alguém disse algumas coisas bonitas que no fundo ele queria ouvir. Agora eu queria saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre o Dorian? A gente vai falar sobre outros personagens, mas como foi esse personagem? O que eu acho engraçado é que eu amo esse livro, todo mundo sabe como eu amo, eu sempre divulgo ele, falo que é tudo, que o Oscar foi genial e tudo mais, e tudo bom. Só que eu detesto o protagonista, né? Mas assim, é um detesto de que eu amo odiar. Ele não é mal escrito, não é só um protagonista chato, que tem falas que você fica, meu Deus do céu, que tonto. Não é isso. É um personagem muito bem escrito e bem construído, tá? Mas ele é muito babaca. Você fica, gente, meu Deus, que... Ai, não aguento, sabe? Vai passando os capítulos e eu vou tomando mais ranço dele. Ele é um vilãozinho, assim, né? Digamos assim, do próprio livro. Um livro que eu amo, mas é isso. O Dorian... lixo total, eu não consigo ter empatia, sabe? Tanto que pra mim o final do livro é um deleite. É um deleite sem igual. Quando chega no fim eu falo, ai, que sabor delicioso. Chega, não aguentava mais essa praga. Uma personagem fútil, uma personalidade fútil e detestável. A Blô, Vanessa, é sobre Dorian é um lixo. Eu não esperava que ele fosse tão babaca assim. Nossa, eu fiquei chocada com o que ele fez com a atriz. Foi de uma frieza, né, Paula, tão grande. É porque, assim, ele... Pra você ver como... Ela é uma pessoa muito centrada em si, né? Inicialmente ele conheceu, gostou muito dela representando ali. Era algo que fascinava ele, saber que ela poderia representar tudo o que ele quisesse e que ele poderia se apaixonar por várias pessoas ao mesmo tempo, já que se tratava de uma atriz. Enfim, ele inventou isso da cabeça dele também, né? Porque uma coisa é o trabalho da atriz, outra coisa é a pessoa. Mas ele viu nela essa fantasia, né? De ser essa pessoa que representava tudo e poderia ser várias em uma só. E aí, a partir do momento em que ela fez isso aqui, que fugiu daquilo que ele estava esperando, no dia que ele leva os amigos, ela resolve fazer a peça da pior maneira possível, já intuindo fugir com ele, já intuindo, né, ser a mulher dele, sair daquele espaço e não ser mais atriz, mas ele não sabia desse detalhe, vira a chavinha completamente, ele passa de, meu Deus, amo essa mulher, vou casar com ela, pra... Você é um lixo, como é que você teve coragem de fazer isso? Eu nunca mais quero te ver. Ele maceta, coitada, eu fico com tanta dor da Síbila daquela cena que eu falo, meu Deus, mal imaginava. Fez tudo aquilo por amor e agora tá caindo em desgraça porque fez isso com a pessoa errada. Tá, Aline, é muito irônico o Hyde ter escrito alguém como Dória e pouco tempo depois ter se apaixonado por um cara tosco igual. Momentos que a arte se alinha com a vida do próprio Oscar, né? Porque o livro... O autor fala que os três personagens têm muito dele.
Gostaria que ele não tivesse nem 1% do Dorian. Gostaria, mas tudo bem. Os três personagens têm algo dele ali. É muito engraçado que o Oscar, em determinado momento, tem uma nota aqui sobre como ele acha tosco a autobiografia, mas o livro não deixa de ter traços autobiográficos, assim, inspirações de coisas que ele próprio viveu e pessoas que ele conheceu, pessoas em que ele se inspirou para escrever esse romance e coisas que aconteceram depois que até acabam parecendo com coisas que aconteceram no livro, né? Então, esse livro realmente, isso que moldou ali o passado, presente e futuro de Oscar Wilde. É mais chocante que a Cotada era uma adolescentezinha apaixonada, né, tadinha? Nossa, muito novinha. Muito novinha. E pra ele era só um detalhe. Pra ele tanto faz, não se importou. Ele tem esses momentos de. Que eu não sei se alguém acreditou. Gente, o Harry. Ele também é meio escrotinho, sabe? Mas pra mim, qual a diferença do Harry pro Dorian? Né? O Harry, ele tem os momentos escrotinhos dele, ele tem umas falas que você fica, pelo amor de Deus. Como é que você pode ser assim, cara? Mas eu acho ele honesto. Eu gosto mais da honestidade do Harry do que do falso moralismo do próprio Dorian. Porque o Dorian, em muitos momentos aqui do livro, depois do que ele fez com a Sibyl, até mais próximo do final, ele fala o quê? Eu mudei. Eu tô arrependido, eu não vou fazer mais isso. Ai, tipo, ele esnoba ela e fala, não, chegou o momento então de assumir meu erro, vou lá de volta, vou fazer, vai acontecer e tudo bom. Mas a gente percebe no caminhar do próprio livro, nas atitudes posteriores dele, que era tudo uma mera hipocrisia. Era hipocrisia, tudo fruto da própria vaidade. O se arrepender, não é que ele estava arrependido, mas é que ele precisava se convencer de que ele estava arrependido para acreditar que sim, eu sou um ser humano bom ainda, eu sou uma pessoa que tem uma salvação. Então, era um convencimento para si, não um convencimento para outro. E o Harry joga isso na cara dele em alguns momentos, eu acho ótimo. E é de fato o que acontece. Porque você vê, ainda falando dessa situação com a Sibyl, tem um momento que ele humilha a garota. Aí ele volta pra casa, lá, revoltado. Aí ele pensa melhor que não devia ter feito isso. Meu Deus, como eu tive coragem. Aí ele, não, eu vou lá, eu vou pedir perdão, a gente vai se casar assim e acabou. Chega, foi um surto. Aí ele descobre sobre a morte dela. Você pensa, vai impactar, vai acabar com a vida dele. Ele vai até enlouquecer, porque quando ele achou que ia voltar atrás, o destino veio e trouxe essa bomba. Realidade. Ai, caguei. Gente, é tão estranho as viradas de chave dele. Descobre que ela morreu, recalcula a rota. Ah, foi melhor assim, né? Gente, ele não faz sentido. Ele não faz sentido. Quando o Basil vai contar pra ele, por favor, não me esquece com esses assuntos. Não quero ouvir. Não quero ouvir sobre essa pessoa. Uma pessoa que ele tava prometendo amores, queria se casar há tão pouco tempo. Então, assim, ele é muito hipócrita. E é por isso que eu odeio ele. O Harry é escroto, mas o Harry pelo menos é verdadeiro com o que ele sente, com a visão de mundo dele. Coisa que o Dorian não é. Harry habla, e na real não faz. Oh, esposa lenda, meu Deus. Ai. Eu acho Harry horrível também, mas eu amo. Agora o Harry tem um quê de covardia. Ele meio que não tem coragem de fazer as coisas que ele pega e bota o Dorian pra fazer. Bota o Dorian pra fazer por ele. Taline, realmente, olhando por esse lado, a lenda joga ali o bom textinho e espera o outro que ele tá tentando convencer a fazer aquilo tudo. Mas, pelo menos habla, né? Habla o que tá sentindo. Faz tudo, nem sempre, mas habla. Coisa que o Dorian não. O Dorian, ele não consegue ser honesto nem com ele mesmo. Ele tá vendo lá aquela coisa horrorosa naquele quadro e ele ainda tá tentando se convencer de que não. De que não tá tudo normal, sabe? Nossa, eu morro com ele depois que ele toma uma boa ação. Que é quando aquela menina camponesa, que ele decide que ele não vai desgraçar a vida dela. Lá no próximo do final do livro, aquela camponesa que se apaixonou por ele e tudo mais, ele decide que não vou destruir a vida dela, terminei tudo com ela. Ele corre pra ver se o quadro tá um pouco menos feio, se alguma coisa mudou. Ele percebe que não. E ele tem esse momento de... Como assim, meu Deus? Ele jura que esta açãozinha dele representa uma grande mudança da personalidade, da alma dele.
Eu não aguento. Eu não aguento. Acho que o pessoal inflou tanto esse ego do Dorian que ele realmente estava se sentindo algo muito além do que ele era. Edu, tudo bem, amigo? Você falando do Harry Styles e do João Dória, infelizmente não consegui ler com vocês. Ai, desumano essas comparações, amigo. Vou te dar ban. Ai, um beijo pra você, irmão. Ai, ai. É... E aí, falando uma coisa que eu queria falar sobre. Aqui a gente tem uma. No livro como um todo, a gente tem essa questão da beleza, né? Da questão da supervalorização da beleza. Tem até a ver com o movimento artístico da época, o esteticismo. Fala muito do hedonismo, né? Dessa busca do prazer. O Harry tem um textão sobre hedonismo. Coisas, gente, que iam de encontro com a sociedade da época, tá? Que era a era vitoriana, uma coisa mais conservadora. E aí tem um livro em que coloca em primeiro lugar não os valores e tudo mais. A gente vê essa questão do belo sendo exaltado. Tanto na existência do próprio Dorian, que é completamente sem personalidade, mas é completamente aclamado durante esse livro por todos à sua volta, quanto de todos os personagens em si, das tramas em si, as coisas que são discutidas ali pelo Basil, pelo Harry e pelo Dorian. Mas eu queria até trazer pra nossa vivência atual. A gente não tem um pouco disso do culto à beleza até hoje, talvez de uma maneira até um pouco bem forte, se a gente pensar em todos os padrões que estão aí expostos, nas nossas relações com as redes sociais. É só o Dorian nesse livro aqui, um personagem inventado que não precisa de muito para ser simplesmente ovacionado. Ou a gente ainda vive muito disso hoje em dia. Você sendo belo, as portas já se abrem, você sendo bonito nos padrões, claro, estabelecidos. O olhar da sociedade para você é um olhar diferente. Então, assim, eu acho, lendo esse livro, relendo essa história, eu percebo como ela tem até um traço assim atemporal, porque parece que é bem antigo da humanidade, né, de estar sempre cultuando esta beleza exterior. O Ard, lenda pioneira, que já falava de cultar beleza antes de virar modinha, antes de ser pauta do Twitter. O Oscar Wilde já fez um livro falando sobre isso. E sim, 2023 ainda se vê beleza tal qual se via no fim do século XIX. Oi, Isa! Tudo bom? Eu mesma fazendo meus looks do dia. Ai, meu Deus, eu morro. Como assim como se o quadrão mudou depois de decidir não desgraçar uma mulher depois de destruir a vida de dezenas? Exatamente, Paula. Ficou muito desse sentido. Em uma matéria que o Oscar Wilde era apaixonado por Florence, que não quis ele e casou com Bram Stoker, fofoca literária. Taline, a nossa biógrafa de White, esclareça a treta. Essa treta pra Isa. Nossa, essa fofoca eu não sabia. Ih, gente! Não tinha chegado ainda, a gente pesquisando depois. Eu morro. Então, sim, a Tânia falou, sim, é em 2023. Eu sei que ele casou com a Constância por dinheiro, né? A lenda tentava ali os corres dele, né? Dando o golpe do baú antes de muitos outros, como sempre pioneiro. Ai, gente. Enfim, voltando pro tópico do culto à beleza, então esse foi um traço bem legal de ler no livro, porque a gente lendo, por isso que eu comecei perguntando o que vocês achavam do Dorian, né? Porque ele é uma pessoa tão chata, sabe? Ele não tem. Gente, ele é chato. Eu acho que é o principal disso. O Dorian é chato. Depois ele vai ficando uma pessoa pior em termos de maldade e tudo mais. Mas inicialmente, quando ele é só o garoto que o Basil tá habitando, ele é chato e ponto. E ainda assim ele causa toda aquela emoção em todo mundo. Então, imagina um Dorian. Esse é o nosso momento, Paula. Imagine um Dorian entrando no BBB. Cancelado ou campeão? Olha, eu imagino que pelo menos top 3 a lenda pegaria, né? Se você imaginar que o Gabriel Flop nem era essas coisas e quase ficou ali naquele paredão depois de fazer tudo o que fez, quem dirá um Dorian Gray? Então,
É isso que eu mais amo na literatura e eu gostei muito nesse livro. Eu perceber como esse ponto é um aspecto ainda atual e realmente é algo que não está só na ficção, né? Na vida é assim, a gente tem muitos Donias por aí. Donias que depois fazem coisas horríveis também, tá? Cometem grandes transgressões e todo mundo se pergunta, meu Deus, por quê? Como é que isso aconteceu? Mas são pessoas que tiveram inflamado dentro de si o ego, ó, durante muito, 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 muito tempo. Dória Christian com seu topete. Aqui, ó. Fez a harmonização, com certeza. Ai, ai. Ele conheceu o Bram porque era amigo do irmão de Oscar Wilde. Vou abrir aqui o link e já ler a matéria que eu sou desse. Links da fofoca. Que tinha essa ligação com o Bram Stoker, isso eu já sabia. Inclusive, eu amo os autores, né? Eu acho. Tem, em algum daqueles que você leu, amiga, que tem uma carta dos dois, eu acho que nessa edição, não sei se é na edição de Drácula, mas uma da Dark Side tem. Vou abrir pra vocês esse tópico aqui que eu achei interessante. Gente, quando a gente estiver discutindo Dorian Gray, eventualmente a gente vai estar discutindo também um pouco sobre Oscar Wilde, tá? Então não me estranhe a gente sair um pouco do livro pro autor, durante a live, não. Porque faz parte, quero até ler alguns trechos aqui que eu separei do livro. Captura de tela. Fofocas literárias, é o momento de fofocas literárias. Universo Dark de fã para fã. Seria Drácula inspirado em Oscar Wilde? Gente, olha isso. Relação entre autor e Bram Stoker e além do triângulo amoroso com Florence Balcombe. Então tá aqui o triângulo de lendas. Uma das curiosidades mais interessantes nas biografias de Bram Stoker e Oscar Wilde é que os dois cortejaram a mesma mulher, Florence Balcombe. Só que nestas supostas disputas do coração, o autor de Drácula levou a melhor e se casou com uma das principais beldades da Irlanda na época. Pela essa fotinha aqui ela ainda tá bonita. Mas a relação dos dois pode ter ido muito além disso. Mas eu acho mais interessante essa coisa do Oscar com o Bram Stoker, que tem essa vibe mais ursão. Já dá pra fazer várias fanfics. As vidas dos dois escritores irlandeses não poderiam ser mais opostas. Enquanto Stoker sempre prezou por estabilidade e discrição, o autor de O Retrato de Dorian Gray era muito mais impulsivo e se entregava às suas paixões, às artes e os homens, algo que era motivo de fascínio e repúdio na sociedade vitoriana. Mas ambos tinham mais em comum do que Bram Stoker gostava de admitir, pelo menos publicamente. Estudiosos da vida e da obra do escritor destacam que ele sempre escreveu de maneira criptografada, tanto em seus diários como em suas obras. Sua verdadeira personalidade estava muito mais no que ele não mencionava nesses textos, assim como sua sexualidade. É consenso entre boa parte dos estudiosos sobre Bram Stoker que ele, assim como Oscar Wilde, também era homossexual. As lendas, os gays da época irritando horrores, né? Só que tudo sem se assumir porque ninguém queria ir pra forca. Porém, diferentemente do compatriota, ele não era apenas discreto, mas reprimia seus sentimentos. Na época da prisão de Wilde por sodomia, Stoker compartilhava da onda homofóbica anti-Wilde. Gente, chocado! Essa parte aqui você tava por dentro, lenda? Bram, chocado que você é desses. Queria no off, mas no on tava aí fazendo textão conservador. Coincidentemente, foi por esta época que ele escreveu a obra que lhe imortalizaria na literatura. A sexualidade de Stoker se escondia sob seus textos criptografados. Mas quem leu Drácula, eu acho que vampiro tem muito essa coisa bissexual até, né? Lendo Drácula, aquela primeira parte do Jonathan, em que o Conde tá o prendendo e perseguindo. Também tem uma parte muito emblemática, que é quando aquelas 3 vampiras, elas vão até um lugar que o Jonathan tá, que o Jonathan não deveria estar, ele entra numa sala lá e dorme nessa sala, e as três vampiras chegam, querem muito tomar o sangue dele. E o Drácula, o Conde, ele chega botando ordem, mandando elas pra bem longe e ainda hablando que
Ele é meu. E você pode achar ele é minha presa. Não. No textinho, ali no subentendido, você percebe que a posse que o Conde Drácula queria ter do Jonathan era outra. Eu hablo mesmo. A Isa mandou... Lenda, lê a frase que o Oscar diz da Florence. Tá, vou ler. Então, tá aí, gente. Senti isso também lendo Drácula, tá vendo, Paula? Reparem, como diria a dona Carol com K. Reparem, eu não tô louca. Deixa eu terminar aqui rapidinho. É grande esse artigo, né? O autor de Drácula era amigo de colega do irmão mais velho de Oscar Wilde, com quem estudou no Prestígio. Tá. Aqui tá dando uma coisa, quero ver já a parte que fala da fofoca. A competitividade entre os dois ficou ainda mais evidente quando a figura da Florence, considerada uma das mulheres irlandesas mais belas da época. Os autores mantinham uma relação pelo menos diplomática até então, porém quando Bran pediu Florence em casamento, qualquer resquício de amizade se encerrou ali. E, gente, climão entre os brothers, hein? Porque o Wilde também cortejava a moça. Dois gays brigando por uma mulher, não consigo entender. Mas acontece, né? Onde eu parei? Pouco depois, Bram foi chamado para trabalhar no Teatro Liceu em Londres com o autor Henry Irving. A mudança poderia ajudar sua esposa a realizar o sonho de seguir uma carreira como atriz. White também tinha aspirações de conquistar a capital inglesa, então isso serviu como uma espécie de dupla derrota. Gente, mas o Bran, ele acabou com o Wilde, hein? Meu Deus, ele conseguiu tudo que o White queria. A esposa lá de telão, se estabelecer em Londres e não ser preso, né? Porque o que aconteceu com o White foi cadeia. Eu morro. E aqui continua o textão, né, gente? É grande. Deixa eu ver a frase que a Isa queria que eu lesse. Onde tá a frase, amiga? Onde começa? Deixa eu ver... Ah, tá aqui. Ela só tem 17 anos, com o rosto mais perfeitamente lindo e nem um tostão de dinheiro. É assim que Oscar Wilde descreve Florence Bacon, meu amigo. O futuro ator de O Retrato de Dorian Gray tinha 22 anos e estudava em Oxford, na Inglaterra. Durante as férias, ele costumava voltar para visitar a família em Dublin, na Irlanda. A lenda era pobre, gente. O rosto mais perfeitamente lindo e nem um tostão de dinheiro. É assim que a Taylor faz músicas pro namorado dela, sempre mostrando que ele era pobre. Gente, chocado. Então foi isso, um triângulo amoroso mesmo, grandes rivais e Bram Stoker levando a melhor, né? Levando a melhor porque ele conseguiu tudo. A mulher, a carreira e não precisou passar pelos horrores que o senhor Oscar passou por conta da sexualidade, né? Castigo do monstro. Ai, mas eu amo. Pra quem não sabe, gente, Drácula também é um dos meus livros favoritos. Então essa conexão entre os autores traz uma vibe meio fanservice para o Gossip John. Podia todo mundo se pegar e virar um trisal. Podia já até lançar um textão aqui. O impacto negativo da monogamia na era vitoriana. Já dá uma thread do Twitter e muitos likes. Ursão sempre ganhando. Fazer o que, né, gente? Era o mais gostoso. Lembrei do Betinho falando de Capitu. Era pobre, mas era bonita, pelo menos. Vampiro é uma coisa muito B-vibes. Ananinha Arroz bebeu da fonte do Bran e aperfeiçoou o vampiro bissexual. Falando isso, eu tenho que continuar lendo a série, porque eu li só o primeiro, só a entrevista. Porque o Wilde gostava de cercar gente bonita, né? Faz sentido ele casar com ela. A gente vê que o Wilde, ele tinha essa coisa do culto à beleza também, né? Por isso que a gente pode então entender esse livro. Ele não é exatamente uma crítica e etc. Porque eu acho que alguns dos pensamentos ali eram alguns dos pensamentos do próprio Oscar, tá? A lenda tinha essa coisa com o esteticismo. Imagina uma fic desse trisal, tema de monogamia. Ah, enfim, gente, pesadelos. Voltando ao livro, ainda não saindo do tema casal, vamos comentar um pouco sobre a dinâmica do Oscar com Basil e depois com Harry, né? Vamos primeiro falar do Basil. Gente, o que vocês pensam sobre o Basil? Pra mim, além de um iludido, me representa muito, né? Porque a minha cara é essa, me apaixonar devotamente a alguém e transformar essa pessoa no meu centro de tudo. E, por Deus, como passava vergonha, né?
Gente, ele já começa o livro naquela, meu Deus, como eu te idolatro, como você é tudo. Ai, a sua beleza é única. Cuidado com o Harry, ele vai corromper você. Você é tão puro, você é tão especial, Dória. Oh, por favor, Dória, não se chateie. Porque é isso, né? Ele não podia falar um mar que o outro mimado já se emburrava e ele tinha que pedir perdão por ter falado. A lenda praticamente pedia perdão por existir. Ele pinta aquele quadro maravilhoso. Dá-lhe entrega pro Dória. E o Dória que deveria ter gratidão, que trata como lixo, mas é porque ele sabe que pode pisar no Basil. Então, o meu sentimento muitas vezes foi de um pouquinho de ai, que preguiça. Basil, pelo amor de Deus, cala a boca. Pra um. Ai, tadinho. Eu tô achando a história dele muito parecida com a da Ju. Ele sofre demais. Não é possível que tenha nada seu aqui. O que você quer? Carregador? Tira, 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 tira e vaza. Pronto. Depois que a lenda já biscoitou, a gente pode voltar. Aí, então eu ficava nesse duplo sentimento, sabe? De pena. Uma coisa meio vibes também, até identificação. Porque acho que já fui Basil em alguns momentos da minha vida. Com também um pouco de preguiça, porque a lenda exagerava, gente. Ai, meu Deus, eu morro. Deixa eu ver o que vocês têm a falar. A Paula falou, eu gosto do Basil. Ele parece eu sendo trouxa, tadinho. Muito. Ele porque assim, eu fico com preguiça, mas não consigo ter raiva do Basil, sabe? Porque ele é só trouxa, bichinho. A gente se identifica. E eu acho que ele é uma pessoa bacana, sabe? Ele é uma pessoa boa. A Lenda não fez nada de errado, só se apaixonar pelo Dorian. E quando eu falo se apaixonar pelo Dorian, não é pra ele estar se apaixonando por um outro rapaz, né? Por ter se apaixonado pelo Dorian, que é a pior pessoa do mundo que ele poderia ter se apaixonado nesse livro. O Bez é a síntese do coitado. Ah, eu amo a cena do filme que eles pegam. Eu quero muito assistir o filme, sabia? Eu não vi o filme. Eu quero muito ver. Quem, quem nunca apresentou um amigo pro crush e teve olho furado. Ai, meu Deus, gatilho. Gatilho, estou com um tópico muito sensível, tá? E sabe o que é pior? É que o Basil já sabia. No momento que ele apresentou o Harry, ele fez aquele alerta porque ele sabia que conhecendo o Harry era batata. O Dorian ficaria hipnotizado e já era pra ele. E eu já vivi esse momento. De levar, de juntar o rolê e saber que dali sairia algo. E eu ficaria de fora. É sobre. Irmão do João, bem Dorian Gray, culta beleza, é sobre. Traz a representatividade, né? Ai, o filme é muito bom, recomendo, eu vou assistir. Então, sobre o Basil, eu tenho isso a dizer. E vamos falar de alguns momentos dele, porque ele é um personagem muito relevante da história. Primeiro porque ele pinta o retrato, né? E ele não fica tão presente na vida do Dorian. A gente tem o início do livro, aquele momento da Sibyl, o Basil dá uma sumida porque o Dorian para de sair com ele fica mais com o Harry e com as outras pessoas com quem ele anda se relacionando, vivendo a vida dele, os lugares novos que ele tá frequentando. E a gente tem uma volta do Basil em determinado momento. Primeiro pra revelar aquele segredo oculto dele, que era a questão do sentimento. Eu quero até ler alguns textos para vocês. Acho muito bacana esse trecho aqui, que é o momento da declaração. É chato porque é pro Dorian, mas, de fato, este é o momento mais explícito do livro. Porque aqui ele fala com todas as letras, e você imaginar... eu não sei o que passou na cabeça do Oscar. Não uma crítica, porque eu acho que ele deveria ter escrito mesmo. Mas é porque, assim... Pensando na sociedade que ele vivia naquela época, no momento em que ele estava vivendo, além de ter coragem de escrever esta declaração da maneira que foi, com as palavras que foi, gente, assim, foi a derrocada do Dorian como derrocada do Dorian, foi a própria derrocada do Oscar, mas eu realmente não sei como a Linda teve coragem. Foi eu de fato me pergunto o que a Linda pensou naquele momento, sabe? Tô construindo a história nesse clímax aqui é o momento do Basil se declarar. O que ele imaginou que seria
o que eu posso dizer, a reação das pessoas lendo tudo aquilo, sabe? A gente, eu, inclusive, quando eu li a versão de 20 capítulos, eu queria muito reler esse trecho na versão de 20 capítulos, mas eu não achei aqui, porque eu acho que eu tenho só no Kindle, tá meio perdido, eu não tenho em físico. Eu queria ver quais são as grandes diferenças deste momento, quais são as grandes mudanças, porque lendo o livro na versão de 20 capítulos, pra mim fica óbvio assim o que tá acontecendo ali, porque tá subentendido, mas ao mesmo tempo dá pra entender. Mas foi um baque ler aqui com todas as letras, sabe? Dele falando sobre o amor, dele ter extrapolado um amor de um amigo, enfim, vou ler já já pra vocês aqui. Então acho que é um momento de muita relevância no livro. Aí a gente percebe, o próprio Dorian, em alguns momentos, ele acaba, né, caindo na real sobre como o Basil gosta muito dele e tem um amor, assim, realmente gigante por ele. Porque ele tem todo esse cuidado. Quando ele escuta todas as piores fofocas do mundo envolvendo Dorian Gray, ele fica abismado, mas ele não quer acreditar. Então ele vai lá, toque, toque, toque. Ele vai na casa do Dorian, fica esperando o Dorian voltar. O Dorian meio que, você tá aqui. Mas dá uma atençãozinha. E aí ele questiona, joga o Dorian na parede. Meu Deus, você teve coragem de fazer tudo isso? É fofoca, as pessoas estão inventando. E aí o Dorian tem aquele momento de decisão dele de é isto. Vou mostrar pra ele. Fala, não, vem cá, vem ver a minha alma, vem ver meus pecados. Leva o Basil pra ver o quadro. E pra mim é uma cena muito bem construída. Eu quero muito ver isso no filme, mas, sabe, imaginar ele entrando naquele porão, ele vendo aquele quadro horroroso, ele se assustando, ele tentando de alguma forma, não, a gente pode mudar isso. Vamos fazer uma prece. Como se o Dorian quisesse fazer uma prece. E ele completamente atordoado, primeiro vendo a verdadeira face do Dorian, né? É, aquela coisa monstruosa. E ao mesmo tempo preocupado, tentando reverter aquilo. Então, gente, realmente, o Basil é de dar pena, né? Porque ele se apaixona, e mesmo quando ele descobre a verdadeira personalidade do Dorian, ele ainda tenta dar um jeito em tudo aquilo, e o que ele recebe em troca? Uma facada. Gente, desumano, castigo do monstro. Essa cena do assassinato, ela é toda essa cena, né? É tudo uma sucessão de rompantes. Primeiro, o Dorian decidindo que vai mostrar pro artista o que aconteceu. Ele, no meio da conversa, vem ver meu pecado, vem ver minha alma, né? Levando ele até o quadro. Mostra o quadro, o Basil completamente chocado, sem saber o que fazer. Inesperadamente, ele vê aquele punhal e ele decide acabar com aquele artista e sem grandes remorsos depois. Ai, ele é monstruoso mesmo. Então é isso que mexe com a gente com Dorian, porque cadê? Ele gosta realmente de alguém além de si. Porque a Sybil foi aquilo, vou casar, amo tudo mais, a menina se mata por causa dele, depois ele tá tranquilo, favorável, segue a vida. O próprio Dorian, o próprio Basil ali que fez aquele quadro pra ele, o Dorian reconheceu em muitos momentos que de fato ele, né, tinha essa adoração, mas era muito cuidado, era um amigo fiel, era alguém pra se ter ao lado, alguém melhor que o Harry nesse momento, porque o Harry não valia nada, o próprio Dorian sabia disso, mas aí ele mata e fala, é isso, acabou. Então, tipo, esse homem não tem alma. Ele é um desalmado, meu Deus do céu. Como. E olha, eu fico me perguntando como depois disso tudo. Ainda mais depois da morte do Basil e dele ter feito outra pessoa ter tirado a própria vida, que foi o caso do químico lá, que eu esqueci o nome da lenda. Ele ainda no final do livro, realmente, em um certo momento. Jura que o Dolly pensou que tinha alguma salvação pra ele, que o quadro ia mudar, porque ele não desgraçou a vida de uma mulher, depois dele ter pelo menos aqui, descritos pra gente 3 mortes das costas. Gente, é de uma. Eu não sei, é de uma loucura que a lenda realmente via descolada da realidade, né? Eu fiquei muito passada, eu fiquei chocada que acontece meio que do nada. A escrita do Oscar é até bem roteirizada, principalmente nesse trecho, né? Essa sequência em si, da revelação do segredo, do assassinato, é muito cinematográfica. E pra mim é uma das melhores, é uma das que tem o melhor ritmo. E o coitado do Bez achando que o pecado. Que ódio tá ali, que o pecado que ele queria ver era outro, coitado. Esse aí ele só sonhou. Ele é dramaturgo, acho que tinha essa coisa de roteiro muito forte.
Campbell, isso mesmo, Campbell, que foi chantageado, né? Além da sofrer sua chantagem ali. E aqui no livro tem uma nota sobre isso, o que era muito comum naquela época, porque por essas práticas homoafetivas ser crime, muitas pessoas que descobriam aquele segredo, ou até mesmo os próprios amantes, ameaçavam esses caras da sociedade, que muitas vezes eram casados e bem abastados, faziam chantagens e tiravam ali uma vantagem em pecúnia sobre esse grande segredo. E aqui a gente tem, não uma vantagem em pecúnia, porque o Dorian é rico, mas ele consegue essa troca de favor, escondendo ali o segredo do Campbell, né? Mas ele abriu numa carta. Gente, ele foi muito ardiloso. Essa é outra cena também que a gente percebe o quanto ele é vil, ardiloso e calculista. Porque ele começa no primeiro momento pedindo essa ajuda, conta toda a história e fala, eles cometeu suicídio. Então ele começa assim, nessa vibe, fala que foi isso que aconteceu. Aí em seguida, ele já muda a retórica. Não, eu matei ele. Aconteceu isso, eu matei ele. Ele vai, por favor, por favor, por favor. O Campbell, irredutível, na verdade, hablando muito e humilhando. Você jura que eu vou te ajudar? Ah, vai se catar, né? Tá lá discutindo, não vou. E a lenda você me forçou. E aí ele mostra a carta, põe na mesa ali o que ele pode contar pra todo mundo e consegue o que quer. O coitado do Campbell, 9 horas naquele porão completamente fechado e com um odor que eu não quero nem imaginar, tendo que fazer com que aquele corpo suma de uma vez por todas, indo embora pra ter uma vida de tormento, né, gente? Imagina. Ali foi um castigo do monstro pro Campbell. Porque você imagina, ele tem esse segredo que pode fazer com que ele seja preso, com que ele perca tudo. E aí, depois. Então, eu deixo isso ser revelado, eu faço o que essa pessoa quer. Ele acaba decidindo fazer o que a pessoa quer, mas ele percebe que fazer o que a pessoa quer foi algo too much, foi muito também. Ele não ia conseguir conviver com aquilo. Então o medo não era nem para aquele primeiro ser um segredo que fosse destruir a vida dele, né? Mas o segundo pesou muito, porque o segundo, de fato, foi um crime. Ele dissolveu ali um corpo, deu um jeito de fazer com que um corpo desaparecesse. Ajudou um criminoso de alguma forma, e isso foi demais pra ele e acaba tirando a própria vida. E o Dorian recebe mais esse fato, mais essa notícia, como se não fosse nada. Pra ele tá ótimo, ele tá bem, tá tudo certo. O que mostra o profundo egoísmo desse personagem, como ele é podre do início ao fim. Por isso, já puxando um gancho até pro próprio fim do livro, pra mim é completamente satisfatório. Ele rasgando o quadro, jurando que ali vai ser o fim do mal dele. E descrevendo aquele grito agonizante. E a gente descobrindo no final que o quadro tá lá intacto e ele é que foi com Deus. É um deleite. Eu me sinto aquela pessoa na rua. Porque lá na rua uma pessoa escutou o grito, né? A pessoa, inclusive, era alguém que o Dorian tinha destruído a vida, né? Alguém que o Dorian tinha levado à perdição. Então a pessoa, quando escuta o grito vindo da casa de Dorian Gray, sente um certo deleite. E foi o meu deleite no final também. Confesso que não senti pena do Dorian e gostei que ele foi com Deus. Porque chega no fim do livro, eu já tô de saco cheio dele fazendo todo mundo morrer e sair mais uma vez impune e ficar lindo para sempre. Não pode. Não pode. Foi muito bem feito. E eu gostei mais ainda que ele não morre belo, né? Ele morre com aquela figura do quadro. O que leva a gente pra um... É claro, fica meio óbvio que ele continua muito lindo e tudo mais, mas eu gosto que é uma coisa até dúbia, né? Porque a primeira vez que eu li, eu também fiquei muito assim, Paula, nossa, o que aconteceu? Como assim? Por que ele morreu? Por que não foi o quadro? Mas eu acho que entra todo um miticismo nessa parte de que aparentemente é do quadro que tava envelhecendo, né? Porque ele tava já com 30 e tantos anos e belíssimo, né? Mas ao mesmo tempo, só ele tinha visto desse efeito, e o próprio Basil. E quando ele morre e ele fica velho, é como se nada daquilo tivesse acontecido mesmo, sabe? Tipo, ele ainda era ele. E ele morreu podre já, com todas as corrupções dele estampadas na cara. Não morreu belo. Então, o pacto não foi para sempre. Eu amo. Eu amo esse final, eu acho glamouroso. Acho que o Oscar fez tudo. Cadê a Taline?
O White foi chantageado e teve um peguete que depois contra ele, porque o pai do Boss pagou. Ai, o pai do Boss, Castigo do Monstro, esses personagens na vida do Wilde. Tem até uma parte sobre eles aqui nessa introdução, né? E isso anos depois do livro. Dorian Gray foi muito profético na vida. Gente, é exatamente. Que ódio, Thaline. Foi muito profético. Além de pegar as amarrações com o passado dele, com coisas que já tinham acontecido, o que veio acontecer depois da publicação foi muito do que tinha no livro, né? Ai, que ódio. Ele sofreu do pão que o diabo amassou. O White sim sofreu, né? Porque o Dorian saiu ileso de tudo. E anos depois do livro, Dorian Gray foi... Eu queria uma série nessa vibes, amei. Egoísta, safadeza, trouxa, um pouco de suspense, um pouco gótico, de terror, né? Um terror fit hot gay. Uma coisa dessa vibe. Queria ler livros mais assim. Eu até aumentei a nota por causa desse final. Não, o final é muito bom. Nessa edição aqui, como eu falei, a única parte que eu não gosto é o capítulo 9. Eu até marquei aqui. E ele tem uma nota até enorme, esse capítulo 9, tá? Não nota de avaliação, nota que eu falo dessas notas de texto. Ó, marquei ele aqui, capítulo 9. Que ele começa dizendo: durante anos, Dorian Gray não se pôde libertar da memória daquele livro. Porque ele recebe um livro do Harry, que é o livro de capa amarela. E esse livro não tem a capa amarela. Por ter a capa amarela nas notas, aqui na introdução a gente descobre o significado dessa capa amarela desse livro. E sobre um livro que o próprio Oscar Wilde leu e que influenciou muito ele na vida dele, enfim, nas aspirações e no desejo de fazer o que ele tinha vontade. Então, teve um livro que teve muita influência na vida do Oscar, e aí ele jogou aqui no livro, um livro tendo essa influência toda na vida do Dorian. Aí aqui a gente tem essa parte enorme, né? Falando aqui, este capítulo é o mais difícil, inacessível e densamente referencial do romance. Não surpreende que tenha dificultado a vida dos diretores em seus numerosos esforços para encerrar o romance no teatro, no cinema e na televisão. O Wilde abandona aqui os diálogos espirituosos e as trocas interpessoais dramáticas em favor de uma descrição dos interesses de Dorian em religião, misticismo, música, perfume, joias, tapeçaria antiga e o estudo de seus antepassados. Porque é isso, ele vai falando sobre cada uma das paixões do Dorian, como ele conviveu com essas paixões, porque o Dorian era meio assim, né? Ele ficava obcecado por coisas. Como ele conviveu com cada uma dessas paixões, um pouco sobre a família do Dorian, e descrições, e é chato. E uma coisa que... Não sei se vocês estavam lendo as notas, né? Nem todas vocês falaram, né? Mas tem algumas partes dessas descrições que é copia e cola de livros que já existiam. Então, na parte de joias, ele pegou, descrevendo uma joia tal, ele pegou um trecho, copiou, colou e jogou aqui do livro. Acho que isso que deixou ainda mais enfadonho. Então, assim, foi um capítulo mais truncado pra mim. De resto, acho que seguiu numa crescente muito boa pra esse final eletrizante e satisfatório. O final de Dorian Gray pra mim realmente é espetacular. Deixa eu beber o plágio, meu pai. Se fosse no meu TCC, eu ia reprovar. Se fosse o meu TCC, eu ia reprovar. A lenda conseguiu publicar um livro. Os privilégios, pra vocês verem. Vou inclusive aqui, gente, já que a gente falou dos principais, já se pegou até falando do próprio final, já pra dar um volume. Ver o que eu separei pra gente ler. Tem uma parte aqui dentro, a introdução vai contar sobre toda a vida dele, né? Vocês viram aí a Thaline falando sobre o Boss, sobre o pai do Boss. O pai desse infeliz teve grande influência na prisão do Dorian. Do Dorian, gente, eu confundo, desculpa, do Oscar. O Oscar, quando ele entra nesse processo, inclusive, ele tenta meter um processo de calúnia e difamação, né, pra tentar se defender. E aí que é a perdição dele, porque quando ele tenta esse contra-ataque, é que vem todas as provas, é que o pessoal consegue juntar tudo, é que o próprio livro, inclusive, trechos do livro é usado no julgamento. O juiz, no caso, ele até tenta dar uma amenizada dizendo... Não, gente, a gente não vai usar uma obra ficcional literária aqui pra julgar. Mas a gente sabe que teve sim influência,
né? A leitura desses trechos do livro, da maneira que foi feita, teve uma grande influência no julgamento do Oscar, nos anos de prisões que ele teve que enfrentar nos trabalhos forçados, né? Que ele foi obrigado a fazer os trabalhos forçados. E, enfim, na derrocada do autor, que saiu de lá muito feliz, sem dinheiro. A gente sabe. A morte do Oscar Wilde é muito triste, gente, esse final dele. Você pensar. Porque eu acho esse homem genial. Lendo esse livro, lendo esse romance, sabendo de todas as influências, a época que ele escreveu, a coragem que ele teve, coragem que custou muito caro depois, saber que o fim dele é um fim tão miserável, tipo, pra mim, é uma coisa que me dói, que me dói, porque eu acho que ele poderia ter oferecido tanta coisa pra gente, sabe, em termos artísticos mesmo, literário. Era alguém que tinha muito, muito, muito pra dar pro mundo, principalmente depois de Dorian Gray, que foi esse estouro, e aí ele termina dessa forma, como um criminoso, doente, sem ninguém. Ai, sabe, é um fim muito, muito, muito triste, muito trágico. Nem o Dorian Gray, que era um lixo humano, teve um fim assim. Porque o fim dele foi até rápido, né, gente? Depois do que ele fez, a morte dele foi umas facadinhas no quadro, pronto. O Oscar Wilde não, esse comeu pão que o diabo amassou. Se achar, tem interesse. Eu não conheço nenhum, mas agora, depois de ler o livro, eu vou assistir o filme e vou dar uma pesquisada. Enfim, aí aqui na introdução a gente fala sobre... ele fala sobre alterações, porque assim, o Oscar escreveu o livro. Quando foi pra primeira revista, já de primeira, o pessoal deu uma lida, deu uma coisa ou outra, e fez algumas alterações até por conta, tá? Então a gente já tem alteração desde o início, porque lendo aqueles textos, já era de se saber, principalmente pela sociedade em que estavam vivendo, que alguns trechos poderiam causar problemas. Vocês verem, pra vocês verem, mesmo com pré-edições, antes das edições realmente de censura, dele ter que reescrever em 20 capítulos e tudo mais, a gente já teve algumas edições que tentavam amenizar. E não conseguiram, né? Porque o livro em si, gente, a ideia de Retrato de Dorian Gray, de tudo que envolve esse livro, a forma como os personagens se relacionam, e as discussões que ele traz aqui, é tudo muito escandaloso. Então, assim, pra esse livro não causar problema, ele simplesmente só não existindo. Mas a gente precisava da existência dele, né? Tanto que a gente tá aqui discutindo ele em 2023, depois de uma leitura maravilhosa. E, enfim, mas pra gente estar com ele aqui, o autor pagou muito caro por isso. Então, em um dos textos, ele fala sobre essa questão dos julgamentos. Ó, a ameaça de um processo jurídico sugerida nas resenhas do romance era mais real do que talvez possa apreciar os leitores atuais. Porque o pessoal começou a fazer resenhas, a fazer críticas bem contundentes sobre o romance, indicando todo o absurdo, porque, enfim, a partir do momento que foi publicado na revista, começou a se comentar sobre ele, e as críticas eram, assim, das piores. E pessoas, assim, que o Oscar, tem uma pessoa, inclusive, que o Oscar tinha respeito, admiração e achava que era amigo, mas o cara foi lá e macetou Dorian Gray, porque achou um absurdo aquilo que estava sendo publicado. Até o Bram Stoker foi uma das pessoas que amblou, né, gente, depois, no processo, enfim, para vocês verem as proporções que tomaram. Em 1890, após o escândalo de Cleveland Street, de 1889 a 1890, setores da imprensa, a polícia e os meios políticos já se encontravam inflamados pelo que percebiam como um fracasso do governo em agir contra a flagrante indecência nos círculos abastados, porque eles perceberam esse aumento dessas relações que eles julgavam muito nos círculos mais ricos. E inclusive dizem aqui, a homossexualidade masculina era vista como um vício aristocrático que corrompia os jovens da classe baixa. Se até hoje a gente tem todos os pensamentos preconceituosos e comparações completamente toscas na atualidade sobre a homossexualidade, vocês imaginam na época, né? Aqui na época era vista de uma forma tão negativa quanto outros vícios que existiam. Ressentimentos duradouros sobre o modo pelo qual o caso Cleveland Street foi tratado na justiça afetariam o processo e a condenação de Wilde.
em 1895. Gente, peraí, peraí. Sem gritar, por que você não vai conversar perto do pau? Também que eu tô discutindo? Te dá um fecho. É. Embora tenha apenas 5 anos de existência, a Associação Nacional de Vigilância, olha o nome dessa associação, gente, que foi criada, fundada com o objetivo de fazer cumprir e aprimorar as leis contra o vício criminoso e a moralidade pública, pouco antes conseguira fazer com que o editor inglês, ele fala o nome aqui do editor, fosse julgado 2 vezes por obscenidade. Então, assim, antes do julgamento do Oscar, já vinham acontecendo algumas ações judiciais que envolviam esse tipo de comportamento, porque era algo que estava muito presente na alta sociedade mesmo. Inclusive, existia essa ideia de que esses aristocráticos estavam corrompendo as classes menos nobres, menos nobre. E aí foram se fundando alguns movimentos para fazer com que esse tipo de relação, esse tipo de crime fosse duramente condenado, que as pessoas pra, né, dar uma diminuída. Então, quando o Oscar chegou, gente, ali uma coisa tinha sido pavimentada, ele já, sabe, ele já existia uns precedentes, né? A lenda não tava estreando nada, né? Ele não era o primeiro ali a ser macetado por essas questões. Meu Deus, eu tô falando a linguagem do Twitter, ninguém vai me levar a sério. Ai, perdão, enfim. Ele não seria o primeiro a sofrer as consequências por essas relações homoafetivas. É muito bom o Oscar Wilde respondendo essas críticas, ele não sofria nenhum pingo de fato de autoestima. Eu gosto muito no próprio julgamento, em uma das respostas que ele dá quando leem alguns dos trechos que ele escreveu, quando vão fazendo perguntas. Eu acho que o advogado lá, a pessoa que estava defendendo, estava em pleno estado de desespero, porque como vou defender esse homem? Ele continua hablando e hablando muito, mas eu amo os fechos que ele dá ali mesmo no julgamento. Ah, coitado, já tá ali sendo submetido a algo que não merecia. Ai, hablou demais. E ele habla muito nas críticas também. Ele dá uma resposta às críticas desses jornalistas que estavam falando muito mal da obra, com muita classe, assim, de uma elegância e mostrando por que ele é do Papacito. Impressionante como a Inglaterra vitoriana gostava de fiscalizar com alheio. Não, e quem olha até imagina que eles viviam a mil maravilhas, né? Que tudo funcionava na Inglaterra vitoriana, que eles não tinham mais com o que se preocupar. Realidade, tudo em pleno caos e eles batendo nessa tecla. Mas o que a gente chama de terror moral, ele é isso, né, gente? Ele pega nesses detalhes. Não seria, gente, olha tudo que a gente viveu nos últimos 4 anos. Olha o que a gente viveu no início desse ano, nos ataques contra a democracia, das pessoas destruindo ali o Supremo, os prédios que representam os poderes da administração pública. Essas pessoas, elas foram envenenadas, enfim, elas foram inflamadas num discurso completamente moralista. E vocês acham que para pessoas como essas, que fizeram tudo que fizeram agora recentemente, a gente não estaria vivendo uma era vitoriana? Vocês, claro que para eles, pessoas que fogem daquele padrão que eles acreditam ser o certo, o moral, o bom, deveriam também estar sendo julgadas até hoje. Eles não deveriam estar sendo presos, né? Na cabeça deles, eles não deveriam estar sendo presos por fazer o que eles fizeram ali com o Supremo. Mas homossexuais com certeza deveriam estar sendo condenados por essas práticas, porque é algo que foge da moralidade. Então, é foda pensar que esse livro aqui aconteceu numa época muito distante da nossa, mas na nossa, se a gente não tiver um determinado controle, um determinado cuidado para fazer com que certos discursos não avancem, coisas desse nível de atrocidade poderiam voltar a acontecer, o que é muito louco, gente. Eu não... Imaginar que em 2023 tem gente com o mesmo pensamento da época do pessoal que fez com que o Oscar Wilde fosse julgado por suas práticas homossexuais. Tudo filho da puta macetando a Índia com força e se achando superior. Nossa, de fato, né, amiga? A Inglaterra foi o terror da Índia. Infelizmente tem gente que ainda pensa assim. Na nossa época existe país que criminaliza relações afetivas, exatamente. A gente tá num país que nem criminaliza, apesar
de toda essa onda conservadora que veio nos últimos tempos. Mas tem países que simplesmente não dá pra existir. A gente teve a Copa lá no Catar, né? E isso deu tanta polêmica, escolheram o Catar pra fazer a Copa. E a gente sabe como são as políticas lá em relação à diversidade. E foi um momento que até gerou uma discussão, né, gente? Como assim? A gente ainda tá vivendo isso. Culturalmente ainda acontece, né, gente? É difícil engolir, é difícil pensar que a sociedade não evoluiu a ponto disso aqui não ser um problema. Não só poderia, como acontece em alguns países. Enfim. Aí aqui eu fiz algumas outras marcações. Uma coisa que eu queria muito falar é que eu fui percebendo, quando eu li o livro da primeira vez, amei, achei genial. E agora, pegando ele pra ler nessa edição, eu fui percebendo então todas as influências. Então, o livro amarelo tinha influência da própria vida do Oscar Wilde, um livro que ele tinha recebido. Aí, as coisas que ele comenta das paixões do próprio Dória, ele tira de textos de livro, vai fazendo umas citações, digamos assim. E a própria ideia do retrato demoníaco não é completamente do Oscar Wilde. É de um parente dele. Olha o que diz essa parte aqui. Em O Crime de Lord Arthur Saville, encontramos outra das personagens de Wilde, com o nome de Sibyl. Sibyl Merton, que era, aí tem um espaço, um símbolo de tudo que existe de bom e nobre. Vale notar também que Sibyl é a grafia registrada em, fala o nome, o romance gótico de 1820, escrito pelo tio-avô de Wilde, Charles Maturin, que serviu de inspiração para a obra de Wilde por conter um retrato demoníaco e um pacto que envolve a busca pela juventude eterna. Então, a ideia do retrato em si, ele pegou de um tio. Melhor do mundo! Eu amo como gente, originalidade. Eu falo sobre o livro. É revolucionário, ele falou muito, ele iniciou movimentos. É claro que ele desenvolveu de uma forma completamente diferente, deu toda a sua personalidade pra essa obra, mas ele não plagiou, né, Thaline? Tô aqui pra passar esse pano. Duvido que o tio dele tinha essa escrita. Ele apenas pegou essa ideia e transformou em algo melhor. Entregou isso aqui pra gente num outro enredo, num outro contexto. Mas eu gostei muito de ler essas notas e descobrir esse tipo de curiosidade. Porque de fato eu não sabia, né? Nem passava pela minha mente algo assim acontecendo. Vamos lá. Eu marquei alguns textinhos aqui. Deixa eu ver. Bom, falando agora sobre os trechos, eu marquei alguns trechos, eu acho que ficam muito claras as emoções dos personagens, que perpassam realmente a uma afetividade, né? Que ficaria óbvio para a sociedade da época, ficou óbvio pra gente. O primeiro deles é o momento que o Basil fala que ele não vai expor o quadro. E o Dória fica chocado inicialmente. Não, é um quadro tão lindo. Como assim? Por que você não vai expor? Né? Ele pergunta, por que você não vai exibir seu retrato? E aí o Beijo responde, porque transpus para o quadro todo o romance extraordinário sobre o qual, obviamente, nunca ousei falar a ele. Na verdade, quem pergunta isso acho que é o Harry, não é o... Deixa eu ver quem pergunta. É o Harry, verdade. Porque ele primeiro fala pro Harry e o Harry fofoca, né, pro Dória. Que existe um segredo nessa publicação e aí é depois que ele confessa. Essa linha cronológica aqui é pro próprio Harry. O Harry pergunta por que ele não vai publicar e ele fala, porque transpus para o quadro todo romance extraordinário sobre o qual, obviamente, nunca ousei falar a ele. Que nada sabe sobre isso. Nunca saberá nada sobre isso, mas o mundo pode inferi-lo. E jamais desnudarei minha alma diante dos seus olhos frívolos e curiosos. Meu coração não será jamais
posto sob o microscópio de estranhos. O quadro contém coisas demais que vêm de dentro de mim, Harry. Coisas demais. E aí eles continuam a conversa e tem algumas outras falas. Os poetas não são tão escrupulosos quanto você. Sabe como a paixão é útil para fins de publicação. Atualmente um coração partido produz várias edições. Isso aqui foi uma indireta para Taylor Swift, tá? Depois a gente conversa. Aí o Basil continua. Eu odeio por fazerem isso. Um artista deveria criar coisas bonitas, mas não projetar nelas nada da sua própria vida. Vivemos numa época em que as pessoas tratam a arte como se ela devesse ser uma forma de autobiografia. Aí aqui o Oscar Wilde só dá uma só dá digamos, uma alfinetada em quem faz autobiografia. E pra mim isso aqui é o ápice da hipocrisia de Oscar Wilde, que eu amo, eu aclamo, mas eu hablo também. Porque este livro contém muitos traços autobiográficos, ele põe muito dele. Assim como o próprio Basil se colocou demais ali ao pintar o retrato de Dorian Gray, o Oscar Wilde se colocou muito escrevendo esse livro. Ele colocou muito de si, das suas relações, das suas paixões. Então ele critica essa coisa meio autobiográfica, mas foi o que ele fez aqui nesse livro. Nas minhas 3 edições tem essa frase marcada. Na de 20 capítulos essa frase é editada. E é sim, amiga, é verdade. Inclusive tem até aqui uma marcação. O que eu mais gosto dessa edição aqui é que ela, no final, tem tipo um apêndice. E aí tem o que foi mudado. Aqui, inclusive, essa frase que eu li é a marcação H. Deixa eu ver o que tá escrito. Aí eles mostram, ó, capítulo 1. Algumas das edições, tá? Porque a gente teve muitas edições depois. O próprio Oscar Wilde deu umas editadas prévias. E aqui fala, nessa frase que ele fala que transpôs para o quadro todo romance extraordinário e tudo mais, o Wilde fez várias mudanças nessa frase para a Elle de 1891. Inclusive substituindo romance extraordinário por curiosa idolatria artística. Então, essas mudanças sutis foram as que foram acontecendo e aqui no livro eles colocam. Então, essa edição é que tá explícito. Ele falando com todas as letras, romance extraordinário. Nas edições que vieram em seguida, ele já troca por esse trecho como curiosa idolatria artística. Quando ele fala que ele é apenas... Quando ele fala muito sobre essa questão da idolatria, numa outra edição ele coloca uma frase menos reveladora, né? Ele é absolutamente necessário pra mim. Ele vai fazendo essas trocas posteriormente daquilo que ficou muito óbvio, muito escancarado. Mas essa parte aqui é um primor e... tenho pena do Basil, mas é uma parte muito lindinha pra mim. Quando ele... idolatria artística é o ápice, né? Quando ele sabe pela primeira vez. E aí em seguida eu marquei, pra ler aqui com vocês, ele se declarando pro próprio Dorian. Porque olha como é engraçado, ele vai tentar descobrir o segredo do Dorian, ele quer ver o quadro e tudo mais. Dorian não habla nada, mas consegue arrancar o segredo dele. Porque o Harry já tinha comentado em outra ocasião sobre esse segredo, né? E aí o Basil acaba se declarando. E ele fala: Dorian, se eu lhe dissesse, talvez você passasse a gostar menos de mim. E certamente iria rir de mim. Não suportaria que fizesse nenhuma dessas duas coisas. Se quer que eu nunca mais veja o retrato, me dou por satisfeito. Sempre tenho a possibilidade de ver você. Se quer que meu melhor trabalho fique para sempre escondido do mundo, me dou por satisfeito. Sua amizade vale mais para mim do que a fama ou o romance. Além da boa. Aí a gente fica com o quê? Um pouco de vergonha alheia, mas ao mesmo tempo pensando, ele tá falando muito. E aí o Dorian, não, Basil, você tem que me contar. Acho que tenho o direito de saber. E aí ele pede por Dorian entrar e tudo mais. E ele fala assim: vamos nos sentar. Eu na sombra, você na luz. Nossas vidas são assim. Gente, ele tá muito apaixonado, eu morro. Só responda a uma pergunta. Você notou no quadro algo que não gostou? Alguma coisa que de início não chamou sua atenção e de repente se revelou a você? Aí Dorian fala: Basil, meio paciente, sei lá, blá 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 blá. Aí ele pede pra ele continuar. Aí o Basil continua.
Entendo o que viu, não fale, espere até ouvir o que tenho a lhe dizer. O Dória não conseguiu nem hablar qualquer coisa que ele tinha visto. O que ele viu foi completamente diferente, né? Foi a descrição do quadro. Mas o Basil entendeu uma outra coisa e falou tudo. É bem verdade que o idolatrei com um sentimento afetivo muito maior do que qualquer homem deveria devotar a um amigo. Sabe-se lá por quê? Nunca amei uma mulher. Suponho que nunca tive tempo para isso. Talvez, como diz Harry, uma verdadeira grande paixão seja o privilégio das camadas ociosas de um país. Bem, desde o momento em que o conheci, a sua personalidade exerceu a mais extraordinária influência sobre mim. Admito que o adorei loucamente, extravagantemente, absurdamente. Tinha ciúmes de qualquer pessoa com quem você falasse. Queria tê-lo todo só pra mim. Só me sentia feliz quando estava com você. Quando nos separamos, você continuava presente em minha arte. Era tudo errado e tolo. Ainda é tudo errado e tolo. Obviamente, nunca deixei você saber nada sobre isso. Teria sido impossível. Você não teria entendido. Eu mesmo não entendia. Certo dia decidi pintar seu maravilhoso retrato. Era para mim uma obra-prima, mas à medida que trabalhava, cada pincelada e cada camada de cor pareciam revelar o meu segredo. Havia amor em cada traço, em cada toque havia paixão. Passei a temer que o mundo tomasse conhecimento de minha idolatria. Senti Dória, que havia expressado coisas demais. Ai, gente, o Dória não merecia, mas essa declaração é de um luxo. E realmente, um trecho como esse, gente, não tem como, não tem como, não tem como. E a Thalita continua com a outra parte. Tem inveja do sol que pode te aquecer, tem inveja do vento que te toca, tem o ciúme de quem pode amar você, de quem pode ter você pra sempre. Gente, não dá. Então, aqui, falando sobre os trechos, enfim. Cadê uma pessoa falar isso pra gente, Thalina? Eu tô esperando até hoje. Até hoje. Falando dos trechos que foram censurados, de fato, as partes mais reveladoras vinham do Basil. Até porque o Basil que tinha essa paixão. O Dória também viveu os seus romances, até porque quando ele chantageia o químico, fica óbvio ali que ele viveu também os seus amores clandestinos. Mas esse amor de uma forma mais impactante e palpável pra gente que tá lendo e vendo o que tá acontecendo, vem da parte do Basil. E quando ele faz essas declarações, fica tudo muito óbvio. E são as partes realmente que precisaram passar pelas edições pro bem do próprio Oscar, mas que não adiantou, né? Depois foram usados contra ele. Aqui é o capítulo 7. Nos apêndices aqui mostram algumas das alterações que foram feitas. Algumas palavras que foram trocadas nesse capítulo. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Capítulo 7. Foi o capítulo que mais teve. Alguns exemplos de alterações que o livro passou em algumas edições. Não suporto isso. Não quero ouvir isso. Em todas as edições anteriores, trata-se... Ah, não, isso aqui é uma besteira. Uma parte que foi tirada do texto. Antes dessa conversa, quando estava narrando, falando sobre o próprio... Acho que aqui falava sobre o Basil. Tinha essa parte no livro. Apesar de seu jeito viril e direto, essa que era sobre o Dória. Havia algo na natureza... Não, era sobre o Basil. Eu me confundo com as letras. Era sobre o Basil, de Howard, que era puramente feminina em sua ternura. Essa parte foi tirada do texto. Nas edições mais novas não tem. Tem uma que ele fala pro Harry que ama o Dória, não tem? É lá no início, aquela primeira parte que eu falo, ele habla com todas as letras. Deveria devotar por comumente devota. O Hyde eliminou essa frase aqui. É bem verdade que idolatrei. Ele eliminou toda essa parte. Quando ele começa, é bem verdade que idolatrei até as camadas mais ociosas de um país. Ele teve que tirar tudo, suprimir do texto. Ele também tirou a frase: admito que eu adorei loucamente, extravagantemente, absurdamente. Que pra mim é lindo. Gente,
Imagina alguém dizendo que te adorou loucamente, extravagantemente, absurdamente. Ele trocou por minha alma, meu cérebro, minha força de vontade foram dominadas por você. Você se tornou para mim a encarnação daquele ideal invisível cuja memória persegue os artistas como um sonho estranho. Eu o idolatrei. Se bem que essa substituição foi linda também, né? Vamos falar aqui, né? Ele substituiu esse adorei loucamente, extravagantemente, absurdamente, por algo que também é muito bonito, um pouco maior, que fica mais nas entrelinhas, mas que dá pra entender. É, ele eliminou, era tudo errado e tolo, tá. Essa parte que é bem emblemática. Havia amor em cada traço, em cada toque havia paixão. Foi eliminado pelo editor. Quem chegou? Pão com bolinho. Obrigado pelo follow e pelo elogio, tá? But eu sou um menino, tá? Então, eu acho, peraí, Odeio Escudo, Salve Vida. O Retrato de Dorian Gray. O nome do livro. E associado, tá? Enfim, essa parte aqui, ele tá só falando de todos os textos que foram suprimidos. Algumas coisas foram substituídas e grande parte delas simplesmente foram eliminadas, porque é um dos capítulos mais explícitos, né? É o capítulo da declaração. Eu confesso que fiquei muito curioso pra reação do Dorian depois que o Basil fala tudo isso. Porque, né? Bom, ele colocou tudo pra fora, mas ele tava tão absorto. Ai, peraí, gente. Ai, meu Deus, pera. ADMs. Vamos de ajuda? Ai, obrigado. Pronto, vamos lá. Nossa, bem na hora. A gente tá no ápice, comentando sobre as declarações. Relaxem. Obrigado, Taline. Ai. Eu fiquei muito curioso pra ver a reação do senhor Dória, mas foi mais uma coisa xoxa, né? Ele ficou aliviado, deu ali uma, de certa forma, uma tranquilizada no Basil, né? Ele não deixaria de ser amigo dele, nada do tipo. Entendeu, blá 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 blá, mas a gente sabe que no fundo ele tava, ai, que bom que esse trouxa revelou o segredo dele, agora eu vou poder guardar o meu, né? Porque demorou pra ele contar sobre o quadro. Outro trecho que eu tinha separado além desse. Deixa eu ver aqui. Ó, um dos momentos de arrependimento do Dória, né? Ele fala: teve um sobressalto e por um momento lamentou não haver contado a Basil o verdadeiro motivo de desejar esconder o retrato. Basil teria ajudado a resistir à influência do Lord Henry, como também as influências ainda mais venenosas que derivavam de seu próprio temperamento. Inclusive aquilo que a gente conversou, né? Que é a minha impressão. Que existia a influência do Harry, mas muitas coisas vinham do próprio Dorian, que o próprio conclui que as coisas derivam do seu próprio temperamento. Aí diz aqui nos pensamentos do Dorian: o amor que Basil tinha por ele, pois era realmente amor, possuía algo de nobre e intelectual. Não era uma mera admiração física da beleza que é ditada pelos sentidos e que morre quando os sentidos se cansam. Era o tipo de amor que Michelangelo conheceu, assim como Montaigne, Winckelmann e o próprio Shakespeare. Sim, Basil poderia tê-lo salvado, mas agora era tarde demais. Porque aqui ele tá falando sobre o quadro, né? Sobre essa corrupção. Aqui é um capítulo que ele fala que o quadro é a corrupção da própria alma dele, e se isso tudo tinha voz. Então ele vai refletindo e ele reflete sobre o amor do Basil. E é mais uma vez o Oscar colocando aqui o tipo de amor que Basil tinha e como era um amor diferenciado. Inclusive, esse era o próprio pensamento dele, né? Eu não sei se ele fala isso no julgamento,
a Thaline deve saber, mas em algum momento o Oscar tem essa fala aqui do livro, de que este amor, por exemplo, entre dois homens é algo que vai para além desse aspecto físico, é algo intelectual, porque ele tinha essa visão. Isso aqui também é um pouco até de vaidade da parte dos homens, tá? É amor, ok, mas precisa também levar tanto pra esse lado, né? Que é uma coisa diferenciada, intelectual, que vai muito além do amor comum, enfim. Mas esse trecho aqui, que tá no livro, também é algo dito pelo Oscar em algum outro momento, que eu não vou saber exato qual é, mas que tá denotado aqui na descrição do livro. Ele fala em algum momento mesmo, mas não lembro se é no julgamento. Enfim, mas é uma fala do próprio autor. Bom, gente, me encaminhando aí para as considerações, depois vocês vão acrescentando. Thaline, se você quiser falar de alguma outra coisa, você que leu bastante sobre o próprio autor, terminou recentemente aquele livro das cartas, né? Que você até me deu de presente, que eu quero ler bem em breve. Aproveitar que eu já tô nessa de acabei de terminar o livro em si para poder ler as cartas. Reler o livro foi muito interessante. Essa edição é uma edição que me surpreendeu. Como eu disse, eu tinha esse medinho dela, pra achar que poderia ser truncada, mas foi uma edição fluida, é uma edição de fato mais explícita. Não representa completamente as primeiras ideias do próprio Oscar, não em sua totalidade, né? Lá na introdução até fala que o primeiro manuscrito mesmo, sem alterações do Dorian, tá exposto em um do Oscar, tá exposto em um museu. Mas isso aqui é o mais próximo do original que a gente tem. Até porque o próprio autor vai fazendo suas próprias mudanças, antes mesmo de pensar na questão da censura, por questões de estilo e tudo mais. O próprio deu uma revisada em alguns momentos. Mas ter essa edição mais explícita daquilo que a gente lê de uma forma mais censurada, na edição que é mais conhecida de 20 capítulos, foi uma experiência muito boa. Principalmente no que diz respeito às declarações, né? As partes em que o Basil declama o sentimento que ele tem, a forma como ele vê o Dorian, esse amor, o que é esse amor que ele tem pelo Dorian, como esse amor é diferente de outras coisas que ele já experienciou. Assim, é magnífico. E sem contar no próprio enredo em si. O autor teve que adicionar umas coisinhas a mais nessa edição que é mais conhecida por vocês, por todo mundo, né? Que é a edição de 20 capítulos, que é o caso até do próprio irmão da Síbil, que quer vingança e tem toda uma trama a mais. Eu achei muito bom ler a ideia original, a ideia inicial, porque é uma ideia muito bem amarrada e que eu não senti falta, sabe? De, meu Deus, precisava acrescentar mais. Na verdade, eu queria tirar só o capítulo 9. De resto, eu achei muito bom. É uma trama envolvente, é uma trama que leva a gente a pensar. Para além das questões da homoafetividade, eu acho que essa questão do culto à beleza, do que é valorizado na sociedade, do que você precisa para ser uma pessoa admirada, do que você precisa para estar bem posicionado, o que você é na sociedade quando você é lindo. E até essas discussões sobre a busca pelo prazer, né? Porque, querendo ou não, as questões que envolvem a satisfação dos nossos prazeres, elas perpassam por vários campos de moralidade, alguns de civilidade, dentre outras, né? O ser humano ele não vive exatamente ao seu bel prazer. Existem coisas que não devem, que não são ultrapassadas, mas uma dessas coisas não é a homoafetividade, não é algo que deveria de fato ter uma restrição. E aí a gente fica pensando sobre até as questões de egoísmo, né? A gente viu que o Dorian, ele é muito autocentrado e muito egoísta. Então será que a gente tem que ter uma postura de pensar exatamente só na gente, só no que a gente sente? Ou a gente tem que ser mais maleável nesse sentido para não ser como o Dorian, que tinha aquela percepção muito só sobre si, sobre o que ele estava sentindo, não tendo um cuidado com as pessoas que ele estava se relacionando, trazendo mais para essa parte agora, né? O meu questionamento tá nesse quesito, de que, enfim, tá certo em viver a vida dele e fazer o que ele quiser, mas existem limites no trato social, né, do que ele deveria fazer, até onde ele poderia ir. Porque nessa de fazer o que ele queria, ele partiu e acabou com o coração de uma menina de apenas 17 anos.
e depois não se afetou por isso, foi continuar a vida dele para satisfazer a própria necessidade de resolver um problema pessoal. Ele chantageou uma pessoa que teve que ajudá-lo a ocultar um crime, algo que a outra pessoa não suportou. Então eu gosto dessas outras temáticas que o livro traz. O culto à beleza, essa questão de ir em busca do próprio prazer, do individualismo em determinados momentos. E não é o autor falando A com A, B, aqui, ó, gente, o certo é isso aqui, esse aqui é o errado. Tá tudo exposto no livro, muito bem escrito, com personagens bem desenvolvidos, e são questões que a gente vai ter internamente. São discussões internas que a gente vai se fazer, que a gente vai se propor e que a gente vai levar um tempo aí pensando sobre. E é o que eu mais gosto na literatura de forma geral, sabe? Eu não quero simplesmente que os autores me ensinem como me comportar, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que é certo, o que é errado. Eu gosto dessa coisa mais provocativa, da coisa ser bem escrita e me levar a refletir depois. Porque o refletir ele é mais pessoal, sabe? As opiniões que eu vou ter aí vão vir de mim, das minhas experiências, das minhas vivências e daquilo que eu acredito, enfim, claro, que vai se juntar aí com o meu eu. É o momento que o livro, por isso que o livro, gente, ele nunca é uma coisa só, né? Cada pessoa que pega um livro tem uma experiência diferente. Cada pessoa que pegar Dorian Gray vai experienciar de uma forma. Alguns trechos vão incomodar mais algumas pessoas do que outras. Tenho certeza que para as meninas, as partes que o Harry era extremamente misógino foram mais difíceis de ler, de engolir, porque, querendo ou não, nesse livro a gente percebe uma certa pompa, né? Uma certa hipervalorização do masculino, do homem, né? O homem sendo algo maior e melhor. Porque a mulher ela não ama como homem, porque a mulher no casamento ela só se interessa nisso, porque a mulher isso, porque a mulher aquilo. O Harry, naquelas falas horrorosas dele, ele expõe alguns dos pensamentos que de fato era a forma que muita gente chegava a mulher, né, na sociedade da época. Então, claro, para uma mulher ler esses textos foi completamente diferente para mim, que sou homem, nesse caso. Como foi diferente para mim ler toda essa trama homoafetiva, que pessoas héteros talvez não tenham esse mesmo sentimento que eu tive de cara, né? Enfim, é um livro de múltiplas experiências, porque leitura é isso, leitura é muito individual, mas de forma geral posso dizer que foi uma leitura incrível, foi começar o meu ano muito bem. Não foi a primeira leitura concluída, porque eu concluí um livro de contos que eu não gostei. Eu fiz até um vídeo, não sei se vai pro ar, porque eu tô vendo ainda umas questões técnicas dele, falando sobre ele. Então a primeira leitura do ano foi meio meh. Mas a segunda já trouxe um sabor muito grande, porque é reviver a história do meu livro favorito de uma maneira mais integral, de uma maneira mais original, né, trazendo pro que o autor realmente queria passar de início, e tendo contato com notas, introduções e várias outras coisas que me fizeram mergulhar também na vida do próprio autor, né, entender o contexto em que ele escreveu, tudo que ele viveu, as consequências da escrita dele. Então eu posso dizer que foi uma ótima escolha. Paula, que tá assistindo a live, obrigado por ter me dado de presente. Vai ficar aqui, mas não vai ser um livro que vai ficar parado, porque eu com certeza vou voltar outras vezes. Quando eu publiquei no meu Instagram a fotinha dizendo que 7 horas tinha uma live, um amigo meu até respondeu: nossa, João, a sua personalidade é esse livro. Não dizendo que eu sou igual aos personagens, mas de tanto que eu falo desse livro. Eu acho que ele escreveu: esse livro já virou um traço da sua personalidade. Porque de fato, desde que eu li Atrás da Língua pela primeira vez, eu fiquei assim hipnotizado, e eu acho um absurdo até hoje não ter um vídeo, algo meu no canal sobre ele. Vai ter a live em si. E ao longo do ano, quando eu for lendo as outras coisas que eu gostei, que eu ganhei do Oscar Wilde, né? Tem o livro que a Thaline me deu, tem outros livros de outras autoras que eu ganhei. Eu vou produzindo outros conteúdos, porque de fato é um traço da minha personalidade. Nossa, não podia ter feito um elogio melhor. Eu amo. Com certeza vou reler esse livro. Achei o amor tão puro e lindo. Eu na primeira vez que li. Foi a primeira vez que li e não sabia de nada. Confesso que torci pra que Beijo fica com Dória, mas depois não teve como.
Ai, o pior pra gente que torce por eles. A primeira vez que eu li, eu também torci muito. Eu queria ver uma cena dos dois, um beijo, uma declaração. Mas a gente vê o Dorian em derrocada. E no final, o Dorian matando o Basil. É de uma dor, gente. É de uma dor que eu não consigo descrever. Bom, deixa eu ver aqui outros comentários. Gostei tanto do livro que vou comprar o físico. Ai, amiga, recomendo demais. Daria também desprovido de qualquer resquício de sentimento. Ele fala em algum momento mesmo, não me lembro se é no julgamento. Ah, isso aqui é sobre aquilo que eu tinha questionado. A Thaline fala: deixa a recomendação para todo mundo ler pelo menos De Profundis. É uma carta que ele escreve pro boss enquanto está preso e fala muito da relação dos dois. Detalhes do julgamento e da prisão e muitas outras divagações do Wilde. Inclusive eu tenho aqui, amiga, que eu ganhei também. Eu ganhei muitas coisas do do Wilde, né? Todo mundo sabe que eu gosto muito dele. Então eu tenho biografias, eu tenho esse textinho aqui, esse aqui não é de Profundis, mas eu tenho de Profundis também. Ai, achei. Tá aqui. Ó. Achei. Pra quem não sabe, de Profundis é esse aqui, ó. É esse livro que a Thaline recomendou. E que eu acho que já vou deixar até separado aqui. A minha personalidade em 2023, Oscar Wilde. Lendo de Profundis a biografia, lendo Sempre Seu Oscar, é sobre. Nossa, não podia ver. Gente, a gente vai morrendo junto com o Basil. Eu tenho essa edição de Profundis também, eu amo. E tá lá no cu, né? No Kindle Limited. Mas acho que vou dar pra frente, porque no livro de cartas tem ela também. Nossa, amo. Não sabia, lenda. É sobre. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado também da leitura coletiva. Thaline, maravilhosa, a maior fã do Oscar que eu conheço, tá aqui na live prestigiando e acrescentando comentários. Foi muito importante pra mim. Obrigada, amiga, pela companhia. E muito feliz, sabe, das pessoas que leram pela primeira vez comigo. A Isa, a Paula, né, a Vanessa. Gente, sério, é muito gratificante quando a gente gosta muito de um livro assim. Ter alguém junto com a gente. As duas Paulas leram pela primeira vez. A Paula da Navelô, que eu sei que foi a primeira. E a Paula que me deu o livro foi a primeira, amiga, ou você tá relendo? Enfim. Depois me responde. Sempre preparadíssima pra aclamar o reizinho. Amo. Estamos sempre aqui, amiga, pra aclamar o maioral. Ai, gente. É isso, deu 2 horas de live. Não, eu, quando comecei a live, porque eu tava super cansado, né? Quando a minha rotina, eu falei, vou fazer 40 minutos e vou dormir. Mas, olha aí, 2 horas de live, falamos. Com certeza ainda esqueci uma coisa ou outra, porque é um livro muito rico em muitos detalhes. Mas, ai, que saudade que eu tava dessa sensação. A Alice do Gospel é pra isso, gente. É pra gente experienciar juntos, assim como foi Orlando, Caso de Alvenaria. A gente lê e depois discutir os trechos, falar sobre o que mais impactou a gente, quais foram as impressões. Ter essa troca, sabe? Porque essa troca é sempre muito bacana, até pra acrescentar no entendimento da obra em si, né? Principalmente esses livros mais clássicos que às vezes trazem interpretações um pouco mais complicadas. Saber o que cada um sentiu, o que cada um pensou com determinado trecho, o que mais chamou a atenção, é sempre muito bom. Não sei se eu vou querer ler a versão censurada, sempre quis ler a sem censura mesmo. Amiga, ela só tem 20 capítulos, tem uma trama a mais, que é acrescentada, como eu falei, que é o caso do irmão da Sibyl. Mas eu acho que você tá ótima com essa edição aqui. Realmente não acho que vai ser algo que vai fazer falta pra você. Agora, se você começar a ficar obcecada por Oscar Wilde, você vai querer ler tudo, né? Que é o meu caso. Aí eu li a censurada, aí eu li essa aqui, aí eu quero ler a da Dark Side, aí eu vou ler de Profundis. Olha, é um esquema de pirâmide, viu? É um caminho sem volta. Tava com saudades, que até vi as lives passadas essa semana. Ai, Isa, nem me fale. Olha, sábado que vem a gente vai ter live, tá? Live de leitura mesmo, bate-papos e tudo mais. Durante a semana é mais complicado, mas final de semana, agora que eu não tenho mais as aulas no final de semana, né? Vai ficar mais fácil e a gente passa mais tempo juntos. E pros apoiadores tem os meetzinhos que eu vou fazer com mais frequência agora. Deu vontade de ler essa estudada agora. É isso, sábado que vem provavelmente vou conseguir ver. Amo, amiga, os mimos.
É sobre. Gente, então eu agradeço a todos vocês do fundo do meu coração. Obrigado por terem assistido até aqui. Para vocês que estão assistindo no YouTube, espero que tenham gostado. Esses vídeos que vêm de live, eles são realmente mais longos, mais extensos. Mas eu decidi que ia jogar aqui para que vocês também vejam um pouquinho daquilo que a gente comentou. Quer acrescentar? Tem algo mais profundo a dizer? A seção de comentários está aqui embaixo para vocês falarem à vontade. Com toda certeza eu responderei os comentários. Até a próxima. Obrigado pelos mimos. Eu amo vocês, tá? Você não vai falar qual é o próximo? Ah! Verdade, amiga. Eu já ia esquecendo. Não, peraí. Peraí. Na verdade, todo mundo já sabe, né? Aqueles. Deixa eu pegar aqui. Ai, Paulo, obrigado pelos mimos. Eu não ia cumprir a promessa. O próximo livro é um livro que a gente combinou de ler, e que seria lido em março. E realmente, tá? Eu vou editar cronograma, todo um tempo. Vocês vão ter mais tempo para se preparar. Tô só confirmando agora, pra eu já ir preparando tudo que eu preciso pra organizar a LC. Mas o próximo vai ser Pachinko. Esse calhamaço aqui, que muita gente do meu canal tem e ganhou de presente. A Adriana, a apoiadora minha, sempre que tem uma oportunidade, ela entrega pra alguém. Então, é isso. A gente deve começar a ler ali no início de março, mas eu solto o cronograma uma semana antes, uma semana e meia, vou fazendo a divulgação pra todo mundo ler isso aqui, tá? Tenho muita vontade, muita curiosidade. Ganhei de uma apoiadora, né? Esse aqui foi da própria Adriana, acho que a Adriana foi ela que comprou pra mim também. E foi, cadê o bilhete? Porque ela dá esse pra todo mundo, foi, da Adriana. E aí eu falei nos nossos meetzinhos de amigo secreto que a gente faria uma leitura em conjunto. Então vem aí, LC do Gospel e Pachinko, tá bom? Muito em breve, aqui no canal. Tô esperando a resenha do leiteiro. Um beijo! Vem aí, amiga. Juro que vem aí, tá? Adriana testemunha do Pachinko. Gatos, eu vou ter férias em março. E aí vai ser a semana hot pra mim. Pra eu preparar esses conteúdos que eu tô devendo pra vocês. Podem ficar tranquilos. Ai, ai. Obrigado por tudo, pela companhia. Até a próxima. Agora sim, depois de divulgar a próxima LC, XXO Gasp Joe. Tchau, gente. Obrigado por tudo. Adoro vocês. Tum, tum, tum.